Boa noite, amigos. Boa noite a todos. É com grande alegria que a gente dá início a mais uma reunião do NEP GZL. Hoje, no dia 30 de agosto de 2022, e prosseguimos com Mateus, capítulo 11, hoje a partir do versículo 12. Então, para dar início às nossas reflexões, a nossa querida Cleusa vai fazer a nossa prece. Ok, então. Mais uma vez aqui reunidos, Senhor. Te damos graças por aqui estarmos. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estudarmos o Teu Evangelho, de tentarmos, Senhor, cada vez mais nos aconchegarmos nos Teus ensinamentos, para que possamos praticá-los naturalmente a cada amanhecer. É um trabalho árduo, é um trabalho constante, porque ainda muito de nós lá dentro, ainda conserva, todos nós, aquele homem velho que se nega a se modificar. Por isso pedimos ajuda, Senhor, que esteja conosco, que nos sustente, que nos oriente, para que nossos passos, mesmo que tão pequenos, mesmo que ainda vacilantes, possam ser passos em direção a Ti. Porque Teu amor, Senhor, a Tua paz, são o que nos sustentam. São os que nos orientam, nos dão guia, nos dão norte. Por isso, Senhor, obrigada por aqui estarmos. Obrigado por esse evangelho de luz que clareia o nosso coração. Obrigada por esse estudo, por esse grupo e pela oportunidade de aqui estarmos. Fica conosco, Senhor. Não só na noite de hoje, mas a cada amanhecer. Para que cada vez mais nos sintamos unidos ao Teu amor e cada vez mais possamos nos tornar exemplos vivos do Teu Evangelho. Que Tua paz, Senhor, possa permanecer em cada coração aqui presente, hoje e sempre. Assim seja, graças a Deus. Assim seja, graças a Deus. Boa noite, Zezé. Boa noite, pessoal. Vou abrir aqui, para só um pouquinho. Bom, hoje nós temos um versículo desafiante, viu, gente? Recordando, como sempre, o que a gente já viu aí nesse capítulo. Então, Jesus, ouvindo lá no cárcere sobre as obras do Cristo, enviou seus discípulos por meio deles, disse-lhes: És tu aquele que vem ou esperamos outro? Em resposta, ide anunciai a João o que ouvis e vedes: cegos voltam a ver, coxos andam, leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos são erguidos, pobres são evangelizados. E bem-aventurado quem não se escandalizar em mim. Assim que eles saíram, Jesus começou a dizer às turbas a respeito de João: saíste ao deserto para contemplar o quê? Um caniço sacudido ao vento? Mas então saístes para ver o quê? Um homem vestido de trajes finos? Vede, os que vestem trajes finos estão
nas casas dos reis. Mas então saístes para ver o quê? Um profeta? Sim, vos digo eu, e mais que um profeta. E na semana passada nós vimos isso aqui. Pois este é aquele a respeito de quem está escrito: eis que o envio perante a tua face o meu anjo, que preparará o teu caminho diante de ti. Amém vos digo, entre os nascidos de mulher, não se levantou ninguém maior que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior que ele. E aí o desafio de hoje é isso aqui. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência e os violentos se apoderam dele. E aí, povo de Deus? Alguém quer colocar alguma coisa? Desistiu de dar o pontapé inicial, Cleusa? Ah, mas é terrível, né? Porque eu estava aqui pensando, gente, é porque, na realidade, o reino dos céus está dentro de nós, né? Então, indo por essa linha... Você está na linha certíssima. O reino dos céus está dentro de nós. Pois é, aí ficou tão terrível, né? O quanto, quer dizer, o quanto de violência a gente joga dentro da gente mesmo, né? O quanto a gente não... A gente luta para poder se vencer nas suas dificuldades e o quanto a gente sucumbe nessa luta, né? Como é complicado essa transformação, né? E essa, quer dizer, aquela coisa simples, né? A gente reencarna para ficar cada vez mais, aprender a conseguir chegar mais perto de Deus, né? Para conseguir chegar mais perto de Deus é praticar aquilo que ele ensinou, que é a lei do amor. Então, de repente, para a gente praticar essa lei do amor, a gente se esquece, porque a lei do... Na realidade, a gente, para praticar a lei do amor, a gente precisa não olhar só para si, mas olhar para quem está do lado também. E aí começa, aí a gente olha para a gente esquece de quem está do lado, a gente, na realidade, começa a ser egoísta, começa a ser vaidoso, começa a ser orgulhoso, e com isso a gente está violentando aquele reino dos céus que está dentro da gente, e é complicado a gente fazer, lutar contra isso, né? Se bobear, esses pensamentos, esses sentimentos, eles se apoderam de nós, realmente se apoderam de nós. Até hoje a gente vive lutando muito para ser manso, né, pacífico, né, suave, mas, na realidade, quando a situação surge, a gente... Eu estou falando, quando eu falo gente, eu não estou colocando vocês, não, estou falando por mim, tá? Eu não tenho condição de falar de vocês, não, estou falando por mim. Mas a gente, eu digo eu, por exemplo, quando vê, está reagindo de uma maneira mais intempestiva, mais impensada, mais inadequada, que até depois a gente volta atrás. Pensei, meu Deus, fiz besteira, ai, errei de novo, escorreguei, lá vou eu novamente. Mas ainda faz, né? Então, manter esse reino dos céus como o reino dos céus dentro da gente, quer dizer, fulgurante, luminoso, lindo, maravilhoso, ai, é complicado, eu acho muito complicado ainda, né? Então, quando me saiu, eu falei assim, meu Deus, para dentro, já era. Já era.
Minha avó, é sim, tá excelente isso que você falou, né? Porque realmente o reino dos céus está dentro de nós. Então, sofre violência. Eu já te dou a palavra, viu, Zezé? Só comentar dela. Sofre violência de duas maneiras, e você já citou as duas, né? Sofre violência porque, às vezes, a gente comete esses equívocos todos e a gente acaba violentando esse reino dos céus, né? E, ao mesmo tempo, a gente provoca essa violência interna, assim, simbolicamente, no sentido do bom combate, né? Que essa violência no sentido mais de um esforço que você faz para combater essas suas imperfeições, essas suas questões, né? Quando eu falo suas, eu não estou falando sua, eu estou falando nossa. Né? As nossas imperfeições, as nossas dificuldades. Então, é uma violência no sentido de uma luta, né? De um bom combate, que tanto nós ocasionamos esse bom combate no sentido de nos melhorarmos, né? É uma violência interna, vamos dizer assim, no sentido de tentar se modificar, né? Tem até o exemplo de Emmanuel que fala, né? Acho que é Emmanuel que fala, né? Que Maria Madalena, por exemplo, ela se violentou para conseguir o que ela conseguiu, né? E ao mesmo tempo a gente acaba provocando essas dificuldades no nosso próprio reino aí. Por aí, é excelente a sua colocação. Deixa eu só tirar uma dúvida, a Maria Madalena se violentou para conseguir o quê? A posição que ela tinha... A renovação dela. A renovação, é isso. A renovação dela. Zezé? Será que isso é uma violência? É uma violência, entre aspas, vamos dizer assim. É que ele usa essa palavra, né? Emmanuel usa essa palavra. Mas é uma violência no sentido de uma luta, de um bom combate, vamos dizer assim, né? De uma luta interna. Uhum. Zezé? O mouse não estava querendo. Não estava indo o meu mouse, desculpe. Então, eu fiquei pensando desde os dias de João Batista até agora, para poder entender a frase, né? E eu tinha dado uma lida nos sequentes, né? E vi que é ele aí que fala que João Batista foi Elias. Então, eu acho que quando ele fala assim, desde os dias de João Batista até agora, quer dizer, desde o tempo, porque os dias de João Batista, naquele momento, era agora, que ele estava vivendo ali, né? Então, quando ele se refere a esses dias de João Batista, ele se refere aos dias de João enquanto Elias. Até agora, né, o reino dos céus sofre violência e os violentos se apoderam dele. Entendeu? Quer dizer, ainda até esse momento, apesar de todas as profecias, apesar de todos os sinais divinos, ainda os maus, a violência, estão se apoderando dessa, vamos dizer assim, de nós, né, enquanto espíritos em evolução. Eu entendi dessa forma. Não entendi bem o que você quis dizer, que a violência que ocorre aí, vamos dizer, no exterior, entre outros, atinge a cada um de nós? É isso? Não, sofrem dentro daquilo que a Cleusa falou, né? No sentido de reino dos céus, que nós é uma construção íntima, né?
Sim. Então, essa construção íntima é dificultada, né? Por quê? Pelas nossas atitudes ainda inferiores e por conta da gente se permitir, né, que esse apoderamento, né, da violência em nós mesmos e da própria violência de uma forma geral, da humanidade ainda violenta. Tanto a influência externa, quanto a influência interna que vem de nós mesmos, né? Porque é uma construção de cada um. Mas que isso vem desde... Quer dizer, não é uma coisa de hoje, né? Mesmo João tendo ali se colocado, se exposto, e sendo precursor, né, de Jesus e tudo, mas, e mesmo enquanto Elias, já desde aquela época já vinha, e ainda é essa dificuldade que nós temos de nos apoderarmos do reino dos céus dentro de nós mesmos, por conta de nós e daqueles que nos influenciam, né? Entendi. Muito bom. Quer dizer, a questão pensando nas questões exteriores que nos afetam, né? Talvez seja essa luta nossa perante isso, seja a nossa luta de nos tornarmos mansos, pacíficos, né, serenos, para que essa influência externa não afete a construção nossa do reino de Deus dentro de nós. Uhum. Né? Porque nós tanto, vamos dizer assim, claro que o espírito superior, ele pode navegar pelos reinos inferiores e se manter, né, limpo. Mas nós que ainda estamos na luta, nós somos contaminados pelo meio também, né? Sim. E se nos permitirmos assim. Hoje mesmo, né, a Cleusa estava lá, na leitura lá do André Luiz, ele fala da Casa das Bênçãos, onde eles iriam fazer orações para irem socorrer os necessitados, né, nos ambientes trevosos, tá? A gente está falando da leitura dos obreiros, né? E aí ele fala, o capítulo 2, na primeira parte do capítulo 2, ele fala bastante sobre a questão da palavra, né? Como que nós influenciamos o meio com a nossa palavra, né? Com aquilo que dizemos, da vibração que nós colocamos, né? Quando falamos. Então, nós vamos criando a psicosfera do ambiente de acordo com aquilo que a gente vai expressando, porque quando a gente expressa, a gente está expressando aquilo que nós estamos sentindo, vibrando e tudo mais, né? Então, da importância da disciplina da palavra, né? Então, enquanto influência exterior, né? Que nós fazemos uns com os outros. E no ambiente também. Muito bom, Cecília. Muito bom mesmo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Sem declarações? O Haroldo tem 3 notinhas aqui, né, gente, que são interessantes aqui da gente. Aliás, é uma nota imensa, que está até em dois slides aqui, tá? Mas ele explica um pouco isso, né, o parecer dele com relação a isso. E depois também tem um trechinho lá do Evangelho segundo o Espírito que ele comenta exatamente esse versículo aí. Mas vamos ver aqui, ó. O 9 sofre violência aqui, né? Então, vocábulo de difícil tradução, que provoca divisão entre os exegetas. Eu assisti o miudinho disso aqui,
E ele comenta, a Luísa comenta que esse é um dos versículos que ele acha mais difícil de entender, de comentar, né? E que existe, como ele fala aqui, ó, a divisão entre os exegetas, que uns comentam uma coisa e outros comentam outra, né? Então, vamos lá, ó. O verbo pode ser encontrado na forma ativa, usar de força, de violência. Na forma média, usar de violência, entrar ou sair à força, tornar-se violento, violentar, maltratar, constranger. E passiva, sofrer violência, ser constrangido, ser maltratado. Grande problema reside no fato de não ser possível diferenciar a forma média da forma passiva do verbo, pois são formalmente iguais. Nesse caso, é preciso recorrer ao contexto da fala. Considerando a dificuldade em se admitir o sintagma reino dos céus como sujeito do verbo, aquele que exerce a ação optou-se por uma tradução na qual essa expressão aparece como sujeito da passiva, ou seja, sofre a ação de um terceiro. Complicado um pouquinho, né, gente? Mas vamos ler. Acreditamos que a expressão como um todo reflita uma expressão idiomática semítica de colorido intenso para expressar a força, a violência consigo mesmo exigida do discípulo para efetivar as mudanças internas necessárias a fim de ser admitido ao reino de Deus. Quer dizer, é o que a gente estava comentando, que a Creuza começou a comentar, né, e que a gente deu prosseguimento, né? O 10 está aqui, ó, 10 violentos, né, que ele coloca, alguém que usa força, violência, violento, impetuoso. E o 11, apoderam dele, agarrar, tomar pela força, arrebatar, capturar, apropriar-se. Nesse sentido que a gente está considerando como o reino de Deus, né, essa luta interna que ele coloca aqui no finalzinho aqui, seria o apropriar-se, seria consumar dentro de você mesmo o reino dos céus, né? Então, no fim, apesar desse começo aqui ser bem, bem complicado, eu achei essa explicação dele aqui, mas no final, esse trechinho aqui, ele fala exatamente o que a gente estava dizendo, né? Acreditamos que a expressão como um todo reflita uma expressão idiomática, semítica, de colorido intenso, para expressar a força, a violência consigo mesmo, exigida do discípulo para efetivar as mudanças internas necessárias, a fim de ser admitido ao reino dos céus. Né? Eu acho que aqui está o resumo, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Aí o trechinho que está no Evangelho segundo o Espiritismo, está no capítulo 4, itens 10 e 11, é exatamente o comentário desse versículo aí, ó. Ora, desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência, e são os violentos que o arrebatam. Pois que assim o profetizaram. Aí ele dá continuidade no outro versículo, né? Pois que assim o profetizaram todos os profetas até João, e também a lei. Se quiserdes compreender o que vos digo, ele é mesmo Elias que há de vir. Ouçam aquele que tiver ouvidos de ouvir. É a sequência dos versículos seguintes, né? Comentário de Kardec. Se o princípio da reencarnação, conforme se acha expresso em São João, podia, a rigor, ser interpretado em sentido puramente místico, o mesmo já não acontece com essa passagem de São Mateus, que não permite equívoco. Ele mesmo é o Elias que há de vir. Não há aí figura nem alegoria, é uma afirmação positiva. Desde o tempo de João Batista até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. O que significam essas palavras, uma vez que João Batista ainda vivia naquele momento? Jesus as explica dizendo, se quiserdes compreender o que digo, ele mesmo é o Elias que há de vir. Ora, sendo João o próprio Elias,
Jesus alude à época em que João vivia com o nome de Elias, que é o que você falou, Zezé. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Ora, outra alusão à violência à lei mosaica, que ordenava o extermínio dos infiéis para que os demais ganhassem a terra prometida, paraíso dos hebreus, ao passo que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela brandura. E acrescentou, ouça aquele que tiver ouvidos, isso é a sequência do versículo, né? Essas palavras que Jesus tanto repetiu, claramente dizem que nem todos estavam em condições de compreender certas verdades. Deu para entender, gente? Meio complicado hoje, não? Hoje está meio enrolado. Sem comentários? Fala, querida. Você está com o microfone desligado. Eu entendi o comentário de todos. Mas, por esse trechozinho aqui, ele estava fazendo uma alusão à lei mosaica pela forma de conseguir essa implantação do reino dos céus dentro de si mesmo. Então, eu entendo que essa violência não é dessa forma que ela deve ser feita. Ela não deve ser feita violentando a si mesmo, mas pela caridade, pela nossa transformação no sentido do trabalho, de um trabalho realizado em prol da nossa própria melhoria. Nesse trechinho, eu entendi assim, mas o que vocês explicaram eu também entendi. E agora? Como é que fica? Você está falando desse trecho aqui, ó. Até o presente, o reino dos céus é tomado pela violência. Outra alusão à violência da lei mosaica que ordenava o extermínio dos fiéis, é isso? Para que os demais guardassem a terra prometida. Eu entendo que ele comenta aqui também, até eu não vou dizer o pé da letra, mas, assim, menos espiritualizado, vamos dizer assim, que realmente, até ali, existia uma violência, até ordenava até o extermínio mesmo de fiéis, né? Porque quando eles tinham, por exemplo, eles tinham uma série de leis, de mandamentos que eles tinham que cumprir, e quanto, por exemplo, até os católicos, até o Gesiel, por exemplo, Estevão, ele não foi apedrejado porque ele estava indo contra a lei mosaica, segundo o testemunho ali de Saulo, né? Então, assim, houve muito extermínio, muita violência, porque tinha que ficar só os que realmente seguiam todas as leis, todos os mandamentos, tal, né? Ele fala, mas, apesar de ter havido esse momento, vamos dizer assim, apesar disso, o que a gente tem que entender é que, né, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela brandura. Pelo bom combate que Paulo vai falar lá mais para frente. Entendi. Agora foi bem explicado. Eu entendi. Estava sendo realizado pela violência externa, né, pela obrigação, pela imposição, mas que dali para frente, porque ele põe até agora, daí para frente, esse agora é importante também, porque daí para frente tem que ser esse bom combate. Entendi. Obrigada. Então, porque ele fala que, segundo a lei, quer dizer, Jesus está trazendo uma nova concepção da gente entender a lei mosaica, né? Ele está trazendo uma nova interpretação, né? Aquela história que a gente falou na palestra outro dia, né? O jugo de Jesus. O jugo de Jesus é o jugo do amor, né? E o jugo dos rabinos anteriores, alguns eram muito radicais, alguns eram muito exigentes, muito rígidos, né? E Jesus traz agora uma nova interpretação dessa mesma lei que tantas vezes foi equivocadamente entendida, né?
Tudo bem? Bem explicado. Obrigada, querida. Bom, como a gente falou na questão do bom combate, né? Esse bom combate, esse combate interno que a gente trava conosco mesmo para sublimar os nossos sentimentos, para transformar transformar as nossas dificuldades, né, em virtudes, vamos dizer assim. A gente faz o quê? A gente tem um esforço interno, né? É um esforço, um trabalho interno que requer da nossa parte bastante esforço, né, para esse combate interno. Então, eu peguei um texto no Jesus no Lar, na verdade é de Neio Lúcio, a maior parte dos nossos textos é de Emmanuel, né, mas esse é de Neio Lúcio, que fala sobre a questão do esforço, a glória do esforço. Relativava Tiago, filho de Alfeu, as dificuldades naturais na preparação do discípulo, quando várias opiniões se faziam ouvir quanto aos percalços do aprimoramento. É quase impossível praticar as lições da Boa Nova no mundo avesso à bondade, à renúncia e ao perdão. Concluíam os aprendizes de maneira geral. A maioria das criaturas comprazem-se na avareza e no endurecimento. Acho que registrava, né? Registrava o mestre a conceituação expendida pelos companheiros em significativa quietude, quando Pedro convocou diretamente ao assunto. Jesus refletiu alguns instantes e ponderou. Entre ensino e aproveitamento, tudo depende do aprendiz. Eu vou dar uma paradinha aqui, antes de prosseguir, porque aqui a gente entende que os discípulos... Jesus no lar era assim, era a conversa de Jesus com os discípulos, né? É como se fosse ali um evangelho no lar, ali na casa de Simão Pedro, né? Então, aqui os discípulos estavam questionando Jesus sobre a dificuldade, que era o que a Zezé também começou a falar ali um pouquinho, a dificuldade que nós temos de ser esses aprendizes, né? Diante de tanta complicação que existe nesse mundo, né? Aí a maioria das criaturas comprazem-se na avareza e no endurecimento, né? Aqui, é quase impossível praticar as lições da Boa Nova no mundo avesso à bondade, à renúncia e ao perdão. Então, eles estão falando assim, não, a gente está tentando, cara, mas está difícil, com tudo isso que está aí fora, está difícil a gente conseguir, né? Então, aí vem a resposta de Jesus que a gente vai ler na sequência aqui. Entre o ensino e aproveitamento, tudo depende do aprendiz. Tudo depende de como você encara essas dificuldades todas, tudo depende da sua boa vontade, da sua serenidade, né, da sua misericórdia. A gente estava falando de misericórdia outro dia, né, Walter? Da sua misericórdia de entender todas essas dificuldades que se apresentam aí à nossa frente, né? E não pensar, vamos dizer, que você quer punir essas pessoas, que você quer justiça no sentido de que elas estão erradas, julgar, na verdade, né? Você tem que ter essa benevolência no sentido de entender que eles estão no momento deles, né? E que nós também já cometemos diversas dessas dificuldades, desses equívocos que a gente pode estar enfrentando aí nesse mundo avesso à bondade, renúncia e perdão, né? Mas vamos prosseguir. E a seguir falou com brandura. Existiu no tempo de Davi um grande artista que se especializara na harpa, com tamanha perfeição que várias pessoas importantes vinham de muito longe a fim de ouvi-lo. Grandes senhores com as suas comitivas descansavam de quando em quando junto à moradia dele, cercada de arvoredo para escutar-lhe as sublimes improvisações. O admirável mestre fez renome e fortuna,
parecendo a todos que ninguém o igualaria na terra na expressão musical a que se consagrara. Em seus saraus e exibições, possuía em seu serviço pessoal um escravo, aparentemente inábil e atoleimado, que servia água doce e frutas aos convivas, e que jamais conversava, fixando toda a atenção no instrumento divino, como se vivesse fascinado pelas mãos que o tangiam. Então, era um cara que tocava a harpa muito bem, que acabou ganhando dinheiro por conta disso. Tinha o seu escravo que servia ali, e esse escravo admirava também, né? Ele era como que aquela pessoa invisível ali no ambiente, né? Mas que prestava bastante atenção no instrumento ali, nas mãos, né? Fascinado pelas mãos que o tangiam. Vamos prosseguir. Muitos anos correram quando, certa noite, o artista volta de inesperado ao domicílio, findo ao banquete de um amigo nas vizinhanças, e com indizível espanto, assinala celeste melodia no ar. Alguém tocava magistralmente em sua casa. Alguém chegou aí. Ô, Neto. Ops, espera aí. Oh, meu Deus. Boa noite, Neto. Oi, gente, boa noite. Estou ouvindo aqui, viu? Tá ok, querido. Então vamos lá. Alguém tocava magistralmente em sua casa solitária, qual se for um anjo exilado no mundo. Quem seria o estrangeiro que lhe tomara o lugar? Quer dizer, alguém estava tocando a sua harpa ali, né? Ele chega em lágrimas de emoção por pressentir a existência de alguém com um ideal artístico muito superior ao dele, avança devagar para não ser percebido, e, sob intraduzível assombro, verificou que o arpista maravilhoso era o seu velho escravo tolo, que, usando os minutos que lhe pertenciam por direito e sem incomodar a ninguém, exercitava as lições do Senhor, às quais emprestava desde muito tempo todo o seu vigilante amor e incomovido silêncio. Quer dizer, enquanto ele servia a água, ele ficava ali olhando, e aprendendo, e aí nas horas que ele ficava sozinho, né, sem incomodar ninguém, como ele fala, ele pegava lá a harpa do dono dele, né. Foi então que o artista magnânimo e famoso libertou-o e conferiu-lhe a posição que por justiça merecia. Diante da estranheza dos discípulos que se calavam, confundidos, o mestre rematou. A aquisição de qualidades nobres é a glória infalível do esforço. Todo homem e toda mulher que usarem as horas de que dispõe na harpa da vida, correspondendo à sabedoria e à beleza com que nosso Pai se manifesta em todos os quadros do mundo, depressa lhe absorverão a grandeza e as sublimidades, convertendo-se em representantes do céu para seus irmãos em humanidade. Quando a criatura, porém, somente trabalha na cota de tempo que lhe é paga pelas mordomias da terra, sem qualquer aproveitamento das largas concessões de horas que a divina bondade lhe concede no corpo, nada mais receberá além da remuneração transitória do mundo. Neio Lúcio. E, Neto. Alguém quer comentar? E ele está falando do que nós já falamos na semana passada, do trabalho-ação e do trabalho-serviço. Exatamente. Né? Isso. O trabalho-ação é tudo aquilo que nós precisamos para nos manter na face da Terra. Né? Mas isso tudo é transitório.
O que agrega valor é o trabalho-serviço, é o quanto eu dedico do meu tempo, do meu esforço, da minha capacidade para ajudar o próximo e para seguir na prática os ensinamentos do Cristo. Então, eu acho que esse texto mostra isso, né? Com certeza. Muito bom, Walter. Lenice, você levantou a mão de novo ou é que ficou aí da outra vez? Foi da outra vez, Valdete. É porque eu fui tirar um print aqui para me enviar para uma pessoa, para uma colega, e pode ser que eu tenha acionado a mãozinha, né? Como é que eu tiro ela daqui? Deixa eu ver. Não, sem problema, não tem problema. Não. Isso, tirou. Não tem problema, não. Mas isso é isso aí mesmo, Walter, muito bom. Porque enquanto você trabalhar só para receber o salário, vamos resumir assim rapidamente, né? Quando você trabalhar só para receber o salário, ou seja, aquilo que o que pago pelas mordomias da terra, né? Você vai ficar só com aquilo, né? Mas o que você fizer um pouco além, você vai ganhar muito além, né? É isso aí. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Não? Tem mais um texto? No livro Encontro Marcado, do Emmanuel, o título é assim, Auxílio e Esforço Próprio. O tema é auxílio externo e esforço próprio. Amemos a consolação usando-a, porém, à maneira do óleo que lubrifica a máquina, sem exonerá-la da atividade precisa. O Criador estabelece auxílio incessante para todas as necessidades da criação, mas determina que a lei do trabalho seja cumprida em todas as direções. A árvore encontra adubo no solo e alimento na atmosfera. No entanto, deve produzir o fruto conforme a espécie a que pertence. A ostra, conquanto usufrua o agasalho da concha e se rejubile na água nutriente do mar, fabrica a pérola no âmago de si mesma. Não fujas assim à responsabilidade de pensar e realizar. Rogas o amparo da eterna sabedoria. Solicitas a inspiração dos mensageiros da luz. Requisitas esse ou aquele obséquio de amigos desencarnados. Pedes concurso incessante às forças da natureza. Não te falta o apoio do céu e da terra. Todavia, ninguém te consegue isentar das próprias obrigações. Raciocina e perceberás que o auxílio e o esforço próprio funcionam conjugados em todos os lances da experiência. O costureiro faz a roupa, contudo, se pretende vestir-te, não há de envergá-la. O médico prescreve a medicação, mas para curar-se, não deve ingeri-la. Mas para curar-te, não deve ingeri-la. O professor explica regras, no entanto, não te substitui a cabeça na assimilação dos ensinamentos. O fotógrafo tira-te expressivo retrato, entretanto, se procura fixar-te a imagem, não te toma o lugar diante da objetiva. Agradecemos as contribuições que a bondade divina e a fraternidade humana nos estendem a cada passo, mas não nos esqueçamos do dever de servir voluntariamente no bem de todos, a favor de nós mesmos, porquanto as leis do universo corrigem o mal, onde o mal apareça. Contudo, em matéria de aperfeiçoamento moral, jamais constrangem a consciência. Ou trabalhamos espontaneamente e progredimos, conquistando a própria elevação, ou preferimos parar e estacarmos em ponto morto. Comentários? Se a gente não fizer a parte da gente, não adianta nada. Fica faltando uma parte da equação. É o que ele fala aqui. Ele dá vários exemplos. O médico te dá o medicamento, mas se você não tomar, não resolve nada.
né? Não é porque ele não vai te curar dando medicamento e ainda ingerindo o próprio medicamento. Quem tem que ingerir é você, né? E esses outros exemplos que ele dá são a mesma coisa. Eu estou trabalhando estou dando um trabalho sobre seriedade, né? Dentro do Evangelho, e uma das que eu como uma virtude. E a seriedade, ela se resume numa coisa, de você praticar os ensinamentos do Cristo, né? Basicamente é isso. Mas tem uma coisa que acompanha a seriedade, que é a dedicação. A dedicação é a intensidade com a qual você pratica a seriedade. Então, o que essa lição do Emmanuel me lembrou isso, né? Quer dizer, eu vou me tornar melhor na medida em que eu empregar mais intensamente os esforços na prática dos ensinamentos do Cristo. Eu vou chegar mais depressa, né? Senão, termina como ele está dizendo aí na lição, vai ter um estacionamento, né? Porque nós ainda estamos naquela fase, a gente faz às vezes e muitas vezes não faz. Nós estamos naquele, né? A nossa dedicação ainda não é um nível de dedicação que nos permita praticar o ensinamento do Cristo diuturnamente em todos os momentos. A gente tropeça, cai, esquece, cansa, reclama, etc., né? E a gente vai, cada um no seu tempo. E eles estão dispostos a nos ajudar. Quando eu digo eles, eu digo a espiritualidade. Mas eles não podem violar, como o próprio texto diz, a nossa consciência. Quer dizer, eles não podem violar o nosso livre-arbítrio, né? E aí depende de nós. Então, quer dizer, quando a gente se conscientizar que a nossa evolução depende de nós, e quando a gente se predispuser a fazer isso de uma forma mais frequente, mais incisiva, a ajuda virá com certeza, provavelmente a gente vai andar mais depressa. É isso que eu entendi desse texto aí. Isso. É muito bom, Walter, muito obrigada. É isso mesmo, né? E é o que você falou aqui, com relação ao Evangelho está dado, Jesus veio e trouxe todas as receitas, né? Só que ele mesmo não pode ingerir o medicamento, como está aqui, por exemplo, com o médico, né? Somos nós que temos que receber esse medicamento que ele trouxe, essas regras, o professor explica as regras, ele trouxe regras, né? Ele trouxe a medicação, ele trouxe faz a roupa aqui, a roupa você pode pensar no seu perispírito mais sublimado, etc., né? Então, se você não assumir não aceitar, assumir também, né? Não aceitar essas regras todas que Jesus trouxe, de nada vai adiantar, você vai continuar estacionado, né? Vai continuar trabalhando para o pão de cada dia, material só, né? Porque o pão de cada dia espiritual vai ficar para outra condição, né? E tem um outro pequenininho. Fala. Eu acho que, né, além do que já foi dito, essas duas lições que foram lidas, elas nos trazem assim a clareza da necessidade do esforço próprio Sim. em tudo que fizermos, porque, inclusive, no último trecho, ele fala de que os benfeitores maiores não nos violentam, e a gente fica achando que a gente vai elevar-se à custa do menor esforço, né? Que um belo dia, desculpem, viu? Um belo dia a gente vai estar espírito puro. Não é assim, né? Se cumprir a caminhada, a jornada de esforço, de vontade, do querer, e o que vai exigir
sacrifício do nosso orgulho, da nossa vaidade, esforço em fazer o bem. É isso aí. Eu preciso poupar minha voz. É isso aí. Tem um texto pequenininho aqui, livro de respostas, esforço máximo. Ninguém se eleva sem esforço máximo da vontade, nos campos do hábito para as regiões iluminadas da experiência. Entretanto, ninguém atinge as múltiplas regiões da experiência sem passaportes adquiridos nas agências da dor. Ai, Emmanuel. Quer dizer, experiência, mas não pensa que vai ser tudo sombra e água fresca, não, né? Sempre aparece a nossa amiga dor para nos ensinar alguma coisa, né? Bom, o versículo era desafiador, mas acho que a gente caminhou um pouquinho nele. Na sequência tem, pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quiser desaceitar, ele é o Elias que havia de vir. Alguém quer colocar alguma coisa? Acredito que não tem, assim, falta de entendimento aqui, né? Acho que é tão simples de entender, né? Aí, a única coisa que eu consegui desses trechinhos aqui é um capítulo lá do livro Evangelho por Dentro, do Wagner Gomes da Paixão, com o Espírito Honório Onofre de Abreu, né? Que a gente sempre pega alguns capítulos quando ele dispõe para a gente ali, né? E está escrito Movimentos Precursores. E se quiseres aceitar, ele é o Elias que há de vir, é isso que ele comenta. Então, ele vai comentando aos poucos, né? Então, se quiseres aceitar, o cristianismo é todo ele uma expressão do amor divino, sem nenhuma nota de coerção ou subjugação humana. A gente estava acabando de falar, até às vezes repetiu, né? Não há obrigatoriedade, né? Assenta-te no coroamento de luz, na lei e nos profetas, que representam os alicerces da obra redentora. Compreensível assim que Jesus, o Senhor e Mestre, respeitasse o livre-arbítrio das criaturas, que, segundo as próprias aquisições morais, de acordo com seus interesses dominantes, poderiam aceitar ou não as revelações de justiça, do amor e da caridade operadas por aquele que governa espiritualmente, que exemplifica a mansuetude e a misericórdia. Assinalando através dos seus ensinos libertadores que todos os profetas e a lei profetizaram até João, o Cristo expõe seus objetivos. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E isso porque a lei opera a ira, lei de causa e efeito, restaurando todos os valores da vida universal através da consciência de cada um. Quer dizer, ele está falando, e se quiseres aceitar, como a gente comentou, né? Ele está oferecendo. Se você quiser aceitar, tudo bem. Se você não quiser aceitar também, ele não vai ficar triste, porque ele nos conhece, ele sabe como somos, né? Resumindo, acho que é isso. Ele é o Elias que havia de vir. Elias, grande profeta hebreu que viveu ao tempo do rei Acabe em Israel. Realizou feitos espirituais, despertando o povo para o Deus único, mas submeteu à morte todos os profetas de Baal, comprometendo-se espiritualmente. A profecia. Deixa eu pegar o livro aqui, porque eu estou achando que alguma coisa está errada. É capítulo 25.
Gente, tá errado aí, ó. A profecia, na verdade, eu vou ter que abrir aqui um pouquinho, peraí, porque senão eu não consigo modificar aqui. Espera só um instantinho. Eita. Na verdade, é o seguinte, a profecia do seu retorno por parte dos escribas é confirmada por Jesus, e esse retorno objetiva restaurar todas as coisas. É isso mesmo. Então vai. Elias, vocês estão enxergando? Eu não estou vendo vocês. Estão enxergando? Sim. Sim. Elias, grande profeta hebreu que viveu ao tempo do rei Acabe, em Israel, realizou feitos espirituais despertando o povo para o Deus único, mas submeteu à morte todos os profetas de Baal, comprometendo-se espiritualmente. A profecia do seu retorno por parte dos escribas é confirmada por Jesus, e esse retorno objetiva restaurar todas as coisas. Quer dizer, era previsto no Antigo Testamento, né? Era previsto o retorno de Elias, né? E Jesus vem comprovar isso. É isso que ele está querendo dizer, né? Em verdade, João Batista simboliza a culminância de um processo de aprendizagem regido pela lei de causa e efeito, através da reencarnação. E por isso, a vinda de Elias como João Batista, confirmada por Jesus, é a consagração de um ciclo fecundo de despertar espiritual como um símbolo para a humanidade, também em lutas evolutivas no rumo de evangelização. Deixa eu voltar aqui só um minuto. Eu estava preocupada com essa ira aqui, mas é ira mesmo, tá certo. Bom, gente, é um texto um pouco complicado, porque o Honório não é mole também, não, né? É amigo do Emmanuel, tem hora que ele complica bastante, né? Mas o que dá para entender, o que eu entendo primeiro aqui dessa parte, se quiseres aceitar, é o que a gente já comentou da questão da não obrigatoriedade, né? Da questão do respeito ao nosso livre-arbítrio, né? Ele coloca, mas se você quiser aceitar, tudo bem, se você não quiser aceitar, tudo bem também, né? E aqui ele fala que Elias era o profeta lá da época, mas que, apesar de ser um profeta, que tenha realizado grandes feitos, ele se compromete espiritualmente com a morte de todos os profetas de Baal. Não é isso? Então, o que estava profetizado com o seu retorno por parte dos escribas, Jesus vem comprovar a volta dele, né? Num processo de aprendizagem regido, é lógico, porque ele veio melhorado, obviamente, ainda com diversas dificuldades que a gente já comentou nos versículos anteriores, com relação à rigidez dele, né? Então, é o processo de aprendizagem que ele cita aqui, tá bom? E a gente comentou também, acho que semana passada, ou retrasada, não sei, que o Elias é meio que, acho que foi a Zezé até que comentou, que o Elias é meio que um ponto, um divisório, vamos dizer assim, né, entre Antigo e Novo Testamento, né? Ele veio para aplanar os caminhos, para endireitar os caminhos, mas, ao mesmo tempo, ele ainda
ainda tinha aquela noção, como eu lembro que o Walter falou, daquele Deus vingativo, daquele Deus muito rígido, né? Ele ainda tinha com ele, por isso que ele vem com essa pergunta no começo desse capítulo: és tu mesmo o Messias, né? Ou a gente tem que esperar outro, né? Então, ele meio que está no Novo Testamento, mas ele um pouco vive ainda o Antigo Testamento. Ele vem melhorado, mas ainda dentro desse processo aí, né? Como a gente viu nos versículos anteriores também. Entre os nascidos de mulher, ele é o maior, mas ainda tem muito a crescer. Foi o que a gente concluiu nos versículos lá anteriores. Lembra disso? Algum comentário, gente? Sem comentários, prosseguimos. Que nesse versículo aí, Jesus fala da reencarnação assim com tanta naturalidade, né? É. E mostrando assim com tanta clareza, né? Pelo menos para nós que acreditamos, né? Que a gente fica pensando, puxa vida, como que não se viu isso antes? Como é que não se exaltou isso antes, né? Exatamente. São palavras de Jesus, né? São palavras de Jesus. Exatamente. E aí a gente vê que a teologia, ao longo do tempo, se perdeu muito, né? Em muitas coisas. Mas vamos que vamos. Vamos que vamos, gente. Então, quem tem ouvidos que ouça. Quer dizer, se você quiser assistir, se você quiser entender, tudo bem. Se você não quiser também, não tem problema. Então, quem tem ouvidos que ouça, eu entendo assim. Quem tem um pouco mais de um ouvido assim, ouvidos de ouvir, como ele falava, né? Quem tem aquela percepção um pouco melhorada, quem tem um pouco daquela fé raciocinada que Kardec fala, né? Então vai ouvir, ou seja, vai entender, né? Vai assimilar aquilo que ele está falando, né? É isso que eu entendo aqui nesse versículo. Alguém quer falar alguma coisa? Vocês estão muito quietinhos hoje. Eu sei que os versículos hoje estão complicados, mas vamos lá. Ouvidos, então. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. Ouvidos, toda a gente os possui. Achamos, no entanto, ouvidos superficiais em toda parte. Ouvidos que apenas registram sons. Ouvidos que se prendem a noticiários escandalosos. Ouvidos que se dedicam a boatos perturbadores. Ouvidos de propostas inferiores. Ouvidos simplesmente consagrados à convenção. Ouvidos de festa, ouvidos de mexericos, ouvidos de pessimismo, ouvidos de colar as paredes, ouvidos de complicar. Se desejas, porém, sublimar as possibilidades de acústica da própria alma, estuda e reflete, pondera e auxilia, fraternalmente, e terás contigo os ouvidos de ouvir a que se reportava Jesus, criando em ti mesmo o entendimento para a assimilação da eterna sabedoria. Minha garganta já está acabando, porque eu estou aqui falando desde as 7 horas, viu, gente? Estava numa outra palestra que durou mais de 1 hora. Mas achei muito legal. Assim. Os ensinos de Jesus, o enfoque que ele dava para as coisas era um enfoque completamente novo, né? Que quebrava paradigmas, usando a própria lei que existia. Quer dizer, ele não modificava a lei, mas ele dava um sentido novo para a lei. E eu imagino o quão difícil era na época
A maioria das pessoas quererem ouvir isso, quererem prestar atenção ou mesmo aceitar isso, né? E aí eu imagino assim, ele diz, ó, eu estou trazendo uma coisa que é diferente na interpretação e que influencia todos, né? Então, aqueles que quiserem prestar atenção no que eu estou dizendo, aproveitem. Que é uma que, que é uma coisa que ele fala para nós até hoje, É verdade. né? Ele diz para nós até hoje isso. 2000 e tantos anos depois, vocês querem prestar atenção no que eu estou falando? Vocês querem se sensibilizar? Vocês querem entender? Ouçam, não é verdade? Quer dizer, para dar, eu acho que ele queria dar ênfase àquilo que parecia muito novo, para muitos não aceitável, né? Porque é duro você mudar aquele padrão da época, a começar pela figura do próprio Deus, né? Do Deus punitivo para o Deus misericordioso, quer dizer, mudava tudo, né? As punições, e muda o conceito da punição. Quer dizer, para nós, ainda hoje é muito difícil você aceitar que dor e sofrimento são ensinos. Quando você está no meio do terremoto, no meio da tempestade, é muito difícil você achar que isso é um ensino, é um ensinamento, né? Você não se revoltar, você não mudar a tua postura. Então, quer dizer, eu acho que ele queria dizer isso, ele queria chamar a atenção para que as pessoas realmente, para aqueles ensinamentos novos, para aquela forma nova de ver os ensinamentos, a lei que já existia. Com certeza, Walter. Isso mesmo. E assim, aqui esse texto do Emmanuel também eu vejo assim, eu lembro daquela frase, onde está o seu tesouro, aí está o seu coração, né? Onde está o seu foco de atenção? Qual é o seu objetivo central, né? Qual é a sua vontade mais íntima ali, o teu desejo mais íntimo? Você tá se dedicando a quê? Né? Ele está oferecendo uma oportunidade para você, uma oportunidade nova, como o Walter está colocando aí, né? Uma oportunidade nova que não era fácil de entender realmente para aquela época, né? Nada fácil. Mas veja aí, desperte aí na sua consciência qual que é o seu objetivo, qual que é o seu grande desejo, né? Que caminho que você quer traçar? Então, escolha. Denise? Você está com o microfone desligado, querida. Eu vou falando assim, no que vem à minha mente a partir do que vocês estão falando. Acredito que se é uma trajetória, essa passagem, né, que tem que ter um esforço, que tem que ter uma luta interior para que a gente possa vencer os obstáculos, que tem que ter, no caso, a reparação dos nossos erros, né, através da reencarnação, para que a gente possa vencer todos esses ciclos. É, é, os nossos ouvidos vão apurando a partir desse esforço e dessa transformação. Porque sem esse esforço minucioso dessa luta íntima, dessa reparação dos nossos erros, da aplicação do serviço no bem servir, né, no trabalho, como ele disse lá, no trabalho ação, no trabalho, o outro é como? Serviço, trabalho ação, trabalho serviço. Se a gente não tiver esse trabalho no amor, ao próximo, e tendo esse amor ao próximo, logicamente, primeiro a gente fez todo esse trabalho interior que favorece a nós, que vai nos favorecendo, aí amplia-se a acústica dos nossos ouvidos, como da nossa alma, até para enxergar os nossos pontos de vista vão se modificando, se ampliando, aí sim a gente consegue escutar melhor.
entender, né? Como entende o que eu estou falando. Ele não modificou a lei, mas deu um novo entendimento a ela. Excelente, Lenice, muito bom mesmo. E lembrando, né, que tudo, em termos espirituais, tudo é um caminhar, tudo é um processo, nada acontece de repente, né? Então, com o nosso esforço, com o nosso caminhar, a gente vai aprimorando tudo na nossa existência, né? Inclusive o ouvir, né? Como você falou, muito bem lembrado, muito legal. Eu acho que a Cleusa queria falar alguma coisa, né, Cleusa? Entre se ouvir e escutar aí, né? Porque, na realidade, a gente tende a entender o mundo de acordo com a nossa percepção. Eu me lembrei agora desse movimento atual da escutatória, né? Para os atendentes fraternos, né? Para o pessoal que trabalha, né? com os outros. Porque, na realidade, o ser humano ele é seletivo naquilo que ele vê, naquilo que ele pensa, naquilo que ele ouve, seletivo no sentido de querer adequar a realidade externa às suas percepções e necessidades internas, né? Se a gente pensar, inclusive, Deus, para cada um é um, né? A gente não tem a noção, cada qual molda o Deus a sua necessidade, a sua percepção. Ontem, um domingo, eu saí, estava voltando para casa, aí passamos por um bar, tinha lá o telão, tinha um futebol lá rolando no caso ali era domingo aqui, foi Botafogo e Flamengo. E aí nós estávamos num grupo de amigos, aí alguém falou, puxa, Deus deve estar doidinho que não sabe que time vai ajudar, porque é bem por aí, está todo mundo pedindo, né? Deus está doidinho nessa hora, deve estar doidinho nessa hora. Mas porque é isso daí, a gente tem uma percepção muito individualista, né, de tudo. Então, a arte de ouvir é você conseguir sair de si e perceber o que está fora, perceber esse outro. E isso aí exige realmente toda uma tranquilidade interna, todo como a Lenise falou, né? Um conhecimento, um aprimoramento, uma capacidade de doação, uma capacidade de percepção. Então, isso é um exercício contínuo, constante, que aos pouquinhos a gente vai chegando lá. A gente, eu não sei, há muito tempo atrás, eu preciso até reler, mas um amigo, conheci um amigo, conversando com ele, ele falou para mim, há já alguns anos, que ele estava lendo pela 23ª vez o livro Nosso Lar. Isso é um absurdo. Como uma pessoa lê 23 vezes o mesmo livro, né? Então, eu disse, não, mas cada vez que eu leio aquele livro, eu descubro uma coisa nova, né? Eu falei assim, bom, se ele leu 23, eu vou começar a ler também. Eu li 5, eu só consegui ler 5. Faz tempo que eu estou precisando ler de novo. Mas porque é o nosso amadurecimento, a gente vai realmente percebendo, quer dizer, escutando as palavras, né, de uma maneira cada vez mais ampla. Mas isso quanto mais a gente sai de si, a gente mais percebe esse outro, né? Quer dizer, não querendo moldar o externo de acordo com as nossas formas, né? Aí a gente consegue entender e até curtir e até se enriquecer, né, com o que esse outro traz para a gente. Mas imagina agora, é difícil na época de Jesus ouvir, como o Walter falou, ouvir o que Jesus trazia, deve ter sido uma loucura realmente, né? É porque eles escolheram muitos espíritos, assim, muito aqueles já mais adiantados, para virem junto, para poder dar, de certa forma,
uma sustentação que aqueles tinham assim, capacidade de captar a mensagem, para a mensagem não se perder, porque deve ter sido uma loucura para o povo em geral, realmente, tudo que ele disse. Né? O povo a gente viu hoje aqui, ainda das sementes, né? Onde cai as sementes no meio da estrada, no espinheiro, por aí vai. Dentro da doutrina espírita, a gente vê muita gente chegando ainda buscando fenômeno. Ele quer saber do fenômeno, né? quer receber mensagem de parentes que desencarnou. Procura a doutrina para receber mensagem de alguém que desencarnou. Né? É assim, uma coisa que não tá querendo saber o que a doutrina tem para nos dizer, o quanto ela pode nos enriquecer, o quanto ela pode nos sustentar, consolar. Não. Que a mensagem, ponto. Né? E são coisas assim absurdas. No outro dia, eu ia começar um trabalho exatamente com mães que perderam filhos, mas aí veio a pandemia e o trabalho acabou sendo abortado. Mas eu cheguei a me envolver com isso, e eu descobri, por exemplo, que existe um grupo de mães que é grande, que ela tem esse grupo de mães no WhatsApp, no WhatsApp. O nome desse grupo de mães é Caçadoras de Psicografia. Nossa! Meu Deus! Quer dizer, caçadores, entendeu? Quer dizer, eu fico pensando assim, o desespero dessas pessoas, né? O desespero, porque é muita dor, né? É muita dor. Então, é uma pessoa que não consegue sair, não consegue ouvir, né? Exatamente. Não consegue, está tão fechada em si mesmo, tão fechada, que não consegue ouvir, né? Não consegue entender, não consegue raciocinar. Então, se apega naquilo e é aquilo que é importante. Então, eu fico, meu Deus, é terrível, né? Mas é como se fosse assim um remédio, é como se fosse aquela tábua de salvação que elas seguram nisso e estão sofrendo, né? Estão sofrendo. Então, a gente ainda tem muito que caminhar, né? Para poder ouvir, né? Ouvir o outro. O dia que a gente ouvir o outro, eu acho que esse mundo aí já vira um mundo de paz e bênção. Muito bom, Creuza, muito bom. Essa lembrança da questão de ouvir o outro é muito, muito importante mesmo, né? Muito importante mesmo. Gente, nós estamos quase acabando. Eu queria só, então, ler mais só esse livro aqui. Eu li esse livro, esse texto aqui, e aí a gente encerra. Vinde a mim. O crente escuta o apelo do mestre, anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes. Todos ouvem as palavras do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem um regaço refrigerante. Contudo, se é fácil ouvir e repetir o vinde a mim do Senhor, quão difícil é ir para ele. Aqui, as palavras do Mestre se derramam por vitalizante bálsamo, entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiado fortes. Além de assinalar-lhe o convite divino entre promessas de renovação para a jornada redentora, todavia o cárcere do desânimo isola o espírito através de grades resistentes. Acolá o chamamento do alto ameniza as penas da alma desiludida, mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituídos por pessoas e coisas, situações e interesses individuais aparentemente inadiáveis. Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Com ele, a vida enriquecer-se-á,
de valores imperecíveis e à sombra dos seus ensinamentos celestes, seguiremos pelo trabalho santificante da direção da pátria, na direção da pátria universal. Todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Em suma, é muito doce escutar o vinde a mim. Entretanto, para falar em verdade, já consegues ir? Quer dizer, o vinde a mim, o ir até ele, tem muito a ver com o que a gente está falando de saber ouvir, assimilar, aceitar e caminhar na direção dele, né? Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Tem tudo a ver com a maneira como a gente ouve as coisas e tem a ver com a maneira como a gente, aonde a gente coloca os nossos maiores objetivos, né? Você vê que até ele respeita o livre-arbítrio da gente, né? Sim. Fala, Lenice. É rapidinho. Vinde a mim, quando ele fala assim, representa toda a movimentação da nossa alma, né? Em direção a ele. Então, é um movimento que faz com que a gente consiga chegar até ele, né? Caminhar, aproximar-se dele. Muito bem, Lenice. Muito bom. É isso mesmo. E boa noite, gente. E esse vinde a mim, falado aqui pela Lenice, né? Existem diversos modos de a gente se dirigir a ele, né? A gente caminhar na direção dele. Eu tenho esse trabalho que eu participo na terça-feira lá no Lar dos Humildes. Eu costumo falar que é o que talvez o que mais me preencha, assim, espiritualmente, o que me me ajuda nesse processo de caminhar rumo ao encontro do Cristo. Porque você ouve tantos depoimentos, tantas falas, tantas dores, tantos sofrimentos, e muitas vezes a inspiração que a gente recebe naquele momento como uma palavra de consolo, ou simplesmente você ouvir e deixou a pessoa desabafar, falar ali do seu momento delicado, hora vivido, faz com que a gente tenha uma empatia pela dor, pela situação que a pessoa vive, que, indubitavelmente, a gente sente uma presença dos nossos amigos espirituais, que são os tradutores do Cristo, né, digamos assim, e que nos leva a uma situação de consciência mesmo, pessoal, no que diz respeito a esse cuidado que a gente deve ter com o nosso próximo, né? Isso, eu costumo falar porque é impressionante o quanto, no atendimento fraterno, a gente consegue viver essas experiências, sabe? E entender o quanto que tem gente sofrida, gente passando por problemas assim que a gente às vezes não tem ideia, e ao mesmo tempo elas vão em busca da gente procurando um refrigério, procurando um fio de esperança, né? E o simples fato da gente emprestar os nossos ouvidos é necessário, é fundamental para que essas pessoas consigam seguir seu caminho, seguir suas experiências, né? E, ao mesmo tempo, a gente sabe que no momento de dor maior é onde a gente está mais aberto para essa relação com o mundo espiritual, né? E a aproximação com o mestre é muito grande.
E é a partir disso que a gente consegue extrair, eu diria, assim, extrair, entre aspas, virtudes, né, as virtudes do Cristo, porque aí a gente lembra da passagem da mulher hemorroísa, né, em que no auge da sua dor e do seu sofrimento, na sua fé, na sua esperança de renovação, ela consegue extrair ali do Cristo, ele mesmo afirma que dele saiu uma virtude, né? Então, que a gente, enquanto trabalhadores do Cristo, que nos afirmamos, que a gente tenha esse olhar aguçado em todos, não somente na atividade em que a gente está realizando ali na casa espírita, né? Ou no qualquer que seja o templo religioso, mas que a gente tenha a atenção e o cuidado constantes no nosso cotidiano. Porque, às vezes, passa uma pessoa por você que está ali no auge da dor e que talvez uma simples palavra que você sinta a necessidade de transmitir, um alô, um oi, seja o que for, é necessário para que haja uma renovação de esperança de alguém, né? E quantas pessoas, nesse processo que a gente está saindo dessa pandemia, o quanto que tem de gente, eu vi uma reportagem outro dia, o quanto que tem de gente adoecida, né, por tudo isso. E aí, se a gente ainda está com um pouquinho ainda de equilíbrio emocional, de equilíbrio físico, enfim, que a gente possa ser um instrumentozinho, mínimo que seja, mas que a gente seja, sabe? E que a gente esteja sempre atento a isso, porque, como o mestre disse, quando a gente atende um desses menores que estão nas dificuldades, é a ele que a gente está atendendo. Então, que a gente tem esse olhar, sabe, constante, porque a qualquer momento a gente pode ser instrumento, em qualquer momento da nossa vida. E o que não faltam são outros doentes, porque nós também ainda estamos nessa condição, né? Então, é isso. Muito bom, Neto, muito bom mesmo. Alguém quer colocar alguma coisa mais, gente? Não? Não? Vamos parar aqui a nossa apresentação. Então é isso, foi muito bom, apesar dos versículos hoje terem sido bem desafiadores. Achei que a reunião foi muito proveitosa. Agradeço aí vocês todos que fizeram assim reflexões muito pertinentes aí, né? Então, encerrando as nossas reflexões de hoje, nosso amigo Valtinho, você faz a prece para a gente, querido? Faço. Então, nós vamos mais uma vez mantendo essa união de sentimento, empregando os nossos melhores pensamentos, os nossos melhores sentimentos dirigidos à espiritualidade que nos acompanha esta noite, dizendo a esses queridos irmãos da nossa gratidão. Gratidão por estarem conosco, gratidão por viabilizarem os estudos da noite, gratidão por nos inspirarem nas nossas reflexões, permitindo que o nosso entendimento se aclare a respeito dos ensinamentos do Cristo. Gratidão pela troca de ideias, com as quais aprendemos uns com os outros. Gratidão por tratarem de nós, enquanto estamos aqui reunidos, nos abençoando, nos transferindo os fluidos necessários ao nosso refazimento, ao nosso reequilíbrio, permitindo que saiamos desta reunião, melhores do que quando aqui entramos. E com esses bondosos irmãos, nos dirigimos a Deus nosso Pai e ao Mestre Jesus, agradecendo mais uma vez
por tanto amor, por tanta misericórdia, por tanta luz, que nos permite, nos momentos mais difíceis da nossa jornada, seguirmos adiante. Por todos esses ensinamentos que nos são transmitidos e que podem fazer a diferença nos momentos em que somos colocados à prova, para que possamos melhorar a cada dia. Abençoa, Pai, este grupo, encarnados e desencarnados, e que o Mestre Jesus nos acompanhe na nossa jornada através de seus mensageiros, colocando sobre nós todo o seu amor, toda a sua luz, para que possamos entendê-lo a cada dia, praticar os seus ensinamentos e distribuí-los sob forma de ação a todos aqueles que nos cercam. Que possamos ter uma semana abençoada, de muita paz, de muita tranquilidade, de muito trabalho, de muito entendimento. E permita-nos, Pai, que possamos estar todos reunidos aqui na próxima semana para a continuidade deste estudo. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado a todos e até a semana que vem, se Deus quiser. Pessoal, uma boa noite.